dos grupos da igreja. Eu quero falar hoje sobre igreja utópica ou igreja ideal. Já explico isso, mas quero primeiro que você leia comigo, abra sua Bíblia, mesmo em casa, deixa aberta em Colossenses, a carta que escreveu Paulo aos crentes de Colossos. E esta carta é muito especial. Paulo escreve da prisão, ele escreve 3 cartas e as envia de uma só vez. A carta aos irmãos de Colossenses, a carta a Filemão, que era o irmão onde a igreja se reunia, e a carta aos Laodicenses. Essa terceira foi extraviada, perdida, portanto, o apóstolo Paulo teria que processar a empresa brasileira de Correios e Telégrafos pelo extravio desta preciosa carta. Mas eu quero dizer a você que temos hoje em mãos, como parte do livro sagrado, esta carta aos Colossenses. E uma curiosidade, é o livro da Bíblia mais cristocêntrico. Leia sob este ponto de vista. Uma igreja que é ideal, uma igreja que está firmada em Cristo. Capítulo 2, versículos 1 a 7. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Muito se tem discutido hoje sobre como será a igreja pós-pandemia. Cremos que Deus está dando uma oportunidade para a igreja se repaginar, restaurar valores. Deus está dando uma oportunidade para a igreja jogar fora aquilo que não eram os valores essenciais para a caminhada cristã. É um período de desconstrução em algumas áreas e reconstrução em outras na vida da igreja. Alguém disse o seguinte, que Deus freou a história da humanidade por alguns meses. Deus freou a história da igreja, a história eclesiástica, como um motorista que para o carro no acostamento para trocar o pneu. E depois limpa as mãos, funciona o motor e continua a rota. Mas continua com mais segurança, com todos os pneus bons, e assim continua a viagem. Nesse contexto, nós devemos pensar como deveria ser a igreja. Qual é a igreja ideal? Há muitos cristãos que imaginam uma igreja que não existe, que seria excelente, a igreja perfeita. Mas um detalhe, ela é utópica. Sabe aquela moça que demora para casar porque ela quer casar com um rapaz, um homem que seja o seu marido, que lave a louça, cuide das crianças, faça as compras todas, não esqueça de nada do mercado, traga café na cama todas as manhãs, aquele homem que cozinhe bem e ao mesmo tempo seja rico, bonito, atencioso, dê um cartão de crédito para ela, tudo isso junto.
de 100 qualidades, minha irmã, se você achar umas 20, já erga assim as duas mãos para o céu, os dois pés e agradeça a Deus. Por quê? Porque marido assim, eu vou falar baixinho, marido assim não existe, né? É utopia, assim como também esposa assim não existe. É o marido perfeito, mas só um detalhe, não existe. Assim, é isso que nós chamamos de utopia. É algo que vamos nesta direção, caminhamos nesta direção, mas que não existe. É algo que nos chama a caminhar para uma perfeição, mas que não existe. No entanto, se você pensar da seguinte forma, não é a pessoa perfeita, não é o cônjuge perfeito, mas reúne algumas qualidades. E outras eu posso administrar com o tempo, outras não vou encontrar, mas é uma pessoa ideal. Então, da mesma forma, existe a igreja utópica e a igreja ideal. Há um ditado indiano que anuncia as seguintes palavras: grande expectativa, grande frustração. Pequena expectativa, pequena frustração. Nenhuma expectativa, nenhuma frustração. A igreja utópica é aquela que gera muita expectativa nas pessoas. E gerando muita expectativa, logo vem a decepção. E a decepção vem do tamanho exato do que foi a expectativa. A igreja utópica é aquela que é perfeita na comunhão, é zelosa no ensino, 100% de oração, não existem pecados na igreja, todos os dons se manifestam na igreja, conversões acontecendo sempre, milagres acontecendo sempre, a oferta missionária vindo, os missionários sendo atendidos, é uma igreja excelentemente organizada, os crentes dão bom testemunho dentro e fora da igreja. Essa é uma igreja utópica, mas um detalhe, caminhamos em direção a ela, queremos, mas ela não existe. Pensando no tempo em que nós estamos vivendo, um tempo de distanciamento social, um tempo em que todos nós respeitamos com cuidado o fato de que não podemos nos reunir como nos reuníamos até alguns meses atrás, né? Com os cultos, abraçando, gente visitando gente, as reuniões e tudo mais, esse contato físico, esse contato do dia a dia que é tão precioso aos cristãos. Quando olhamos para algumas cartas que Paulo escreveu, inclusive esta, ele escreve da prisão. Portanto, a igreja de Colossos, nesse tempo, estava sem o seu pastor, que, aliás, o próprio pastor da igreja, Paulo, nunca tinha ido em Colossos. E, à distância, através de cartas, através de recados, através de Epáfras, que era o seu amigo, que ajudava no circular deste pastorado, é que a igreja se mantinha. E ele escreve aqui de algumas características que ele espera da igreja de Colossos. E eu quero trazê-las hoje para todos nós, quero trazê-las para nós, irmãos da terceira IPI de Marília, como sendo a igreja que esperamos, a igreja ideal, não utópica, mas a igreja ideal, a igreja que podemos ser, a igreja que podemos atingir, a igreja que podemos caminhar em direção a ela e sermos deste jeito, neste padrão. Quem sabe Deus, nesta nova mexida que deu, nos trouxe a pensar sobre valores que não podem ser esquecidos, são essência na vida de qualquer igreja. Algumas características desta igreja ideal. A primeira delas é uma igreja disciplinada. Veja comigo as expressões do versículo 5. Pois,
embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito. Paulo está falando da sua ausência, de não estar junto com os crentes da igreja. Estou convosco alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ordem e firmeza. Estas duas palavras vêm do meio militar romano. A primeira palavra, ordem, tem o significado de posição definida de um militar nas suas fileiras. Como no exército romano havia as legiões com diferentes funções dos soldados, dos militares, aquele que era melhor na mira seria um atirador, um arqueiro, aquele que tinha os braços mais fortes seria o de frente, da infantaria, aquele que poderia trabalhar com as máquinas de guerra, trabalharia na artilharia. Existiam as forças diferentes de logística, de intendência, de cavalaria, e assim a legião romana ia, mas cada um sabia exatamente o que tinha que fazer, cada um sabia exatamente onde tinha que estar. E o grande problema da igreja atual é que os cristãos estão normalmente muito distantes de onde deveriam estar. Estão apenas assistindo os cultos e assistindo, assentando-se nos bancos, assistindo e voltando para casa. Não há um envolvimento em dons, ministérios, funções. Quem sabe Deus está restaurando isso, para que a igreja volte em ordem, como esta ordem militar que Paulo está dizendo. E a firmeza é exatamente a palavra que vai gêmea com essa, que diz respeito a estas forças, mesmo no impacto da batalha, não retrocederem, mesmo no calor da luta, continuarem onde estão. E é esta palavra que também aparece, a igreja continuar firme, continuar na sua posição, apesar da pandemia, apesar de estarmos vivendo um tempo diferente. Então, quem ora, quem é intercessor, continua intercedendo. Quem é um conselheiro, continua aconselhando, mesmo usando os meios de comunicação disponíveis. Quem é um pregador da palavra, continua pregando, continua falando de Jesus, espalhando a mensagem do Evangelho. Isso é igreja ideal. Uma segunda característica é que a igreja ideal é comprometida com o senhorio de Cristo. Veja comigo o versículo 6, a expressão que aparece, ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor. A vida cristã começa com o senhorio de Cristo. A conversão só existe quando há senhorio de Cristo estabelecido. Nos textos do Novo Testamento nós encontramos sempre a expressão Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que esta ordem? Por que não Salvador e Senhor Jesus Cristo? Sempre o Senhor antes do Salvador. Na hermenêutica bíblica, que é o estudo que diz respeito ao método de estudo da Bíblia, nós encontramos essa sequência sempre. E a explicação é que a sequência indica a importância. O que vem primeiro é mais importante do que aquilo que vem depois. Em outras palavras, é mais importante Jesus ser Senhor da nossa vida do que ser Salvador. Sabe por quê? Porque Ele só será Salvador de quem Ele é Senhor. Ele só vai, no final de tudo, nos levar ao céu, nos levar para as moradas eternas, se aqui na vida nós tivermos cedido ao senhorio de Cristo e deixado com que Cristo fosse Senhor da nossa vida, da nossa caminhada, do nosso ser, das nossas ações, das nossas atitudes, de tudo na nossa vida.
Jesus só será Senhor de quem Ele é Salvador. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, o senhorio de Cristo é constantemente desafiado. Querem ver uma coisa? As conversões parecem ser convenientes. Alguém estava falando, uma atriz estava dizendo o seguinte, e ela usa sempre um vocabulário bastante pesado e moral, e ela estava dizendo o seguinte: eu me converti e agora sou evangélica, da igreja tal, e cita a igreja. Ela diz assim: mas o que foi muito legal é que eu não precisei mudar em nada a minha vida. Isso é uma conversão conveniente. Isso não é senhorio de Cristo. Cristãos que têm obediência condicional, obedecem a Jesus até onde convém, mas existem áreas da vida que não convém, e ali então, nestas devidas áreas, continuam vivendo ao seu bel prazer, continuam vivendo para si, no seu egoísmo. Isso é ausência do senhorio de Cristo na igreja. A felicidade egoísta, as pregações antropocêntricas, o que é isso? É aquela pregação sempre motivacional do ser humano para o ser humano, para viver bem, para ter mais uma injeção de ânimo. É lógico que nós pregamos esperança, e deve ser assim. É natural que neste tempo nós venhamos a falar muita coisa a respeito de fé, esperança, confiança, e é natural que seja assim. Mas quando a pregação é só sobre prosperidade, ou sobre bem-estar, ou sobre o viver bem, nós estamos num problema. Tiramos Jesus da centralidade, tiramos o senhorio de Cristo das nossas vidas. A conversão verdadeira leva à submissão ao senhorio de Cristo. No Novo Testamento, Jesus é conhecido como Salvador por 22 vezes, mas como Senhor 650 vezes. Pelo número de repetições que Ele é chamado de Senhor. Isso já denota a importância do senhorio de Cristo na vida da igreja. Uma igreja ideal é uma igreja que reconhece o senhorio de Cristo e está comprometida com o senhorio de Cristo. Mas também, uma terceira característica desta igreja ideal é que ela segue as pisadas de Cristo. Versículo 6, continuando: ora, recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. A vida cristã é comparada sempre a uma caminhada. Assim como a igreja da velha aliança, do Velho Testamento, o povo de Deus no Velho Testamento, também era o povo da caminhada, do êxodo, do deserto. Aquele povo que sai do Egito e vai. E sempre uma dinâmica de vida indo e vindo. No primeiro século, a igreja não era uma instituição, era um movimento. Havia uma dinâmica. A igreja acontecia na rotina da vida. A igreja acontecia no ir e vir das pessoas. Basta dizer que Jesus, exceto em uma ou duas ocasiões, pregou numa sinagoga. Na maioria das vezes era no mar, na praia, na casa, ou dentro do barco. Na dinâmica da vida, as coisas iam acontecendo. O templo fez com que o cristianismo ficasse mais estático, mais dependente de um local. Os crentes antigamente eram chamados de os do caminho. Então alguém se identificava com um cristão perguntando: você também é do caminho? A pessoa já entendia, é cristão. Essa expressão andai nele tinha um significado muito grande neste tempo. Significava andar com Jesus ao longo da vida.
ao longo do dia a dia, no cotidiano, estar em Jesus, seguir os passos de Jesus, significa que a igreja não é o templo. O templo pode estar fechado, o templo pode estar... O teu cristianismo não depende do templo estático. Algum tempo atrás, uma discussão entre pastores e governantes na cidade, e houve uma situação constrangedora de um pastor que, na sua mente, ele queria dizer que todo o cristianismo depende de um templo estar aberto. E, estando as portas fechadas, teria o cristianismo acabado e todos nós teríamos nos acovardado diante do isolamento social. E é interessante que eu fiquei pensando, até quase pronto a dar uma resposta pública, de que nosso cristianismo não depende de espaços, não depende de um local, não depende de cadeiras, depende do caminho, andar com Jesus, viver Jesus. Você pode continuar ganhando almas para Jesus durante a semana onde você está, você pode continuar evangelizando, você pode continuar sendo instrumento de Deus para libertar pessoas, para curar pessoas, você pode continuar onde você está. Você vai seguindo os passos de Jesus no teu cotidiano, andai nele. Há um livro de Charles Sheldon, que agora virou um filme, aliás. Aconselho você a ler o livro, mas se você prefere o filme, ele já está disponível. Em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Conta a história de uma igreja que resolveu viver o cristianismo mais simples. Eles iriam imitar Cristo no dia a dia. E todos os crentes se comprometeram a imitar Cristo. Essa igreja foi transformada. Essa igreja passou por um avivamento espiritual a partir desta ideia. Como eu posso imitar Cristo nas minhas atitudes, nas minhas palavras, no meu jeito de ser? E é isso que Paulo está dizendo, uma igreja ideal é essa. Andai nele. Quarta característica da igreja ideal, ela é cristocêntrica, quase que continuando a outra característica anterior. Mas no versículo 7, veja que expressões ricas aparecem. Nele radicados e edificados e confirmados na fé. A igreja nasce de Cristo, a igreja é para Cristo, a igreja vive de Cristo, a igreja alimenta-se de Cristo, a igreja nutre-se de Cristo, a igreja reflete a glória de Cristo, a igreja prepara-se para encontrar com Cristo no arrebatamento. Um dia nós estaremos com Cristo pela eternidade, porque nossa salvação vem de Cristo, a nossa fé é de autoria de Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé, a nossa esperança está em Cristo, a nossa adoração é para Cristo, nosso culto é dirigido a Cristo, a nossa paz vem de Cristo. E Paulo usa 3 termos para falar sobre isso, para apontar esta verdade. O primeiro termo vem da agricultura da época, nele arraigados, ou, em outra tradução, radicados, plantado firmemente, enraizados com raízes profundas, é isso que o termo quer dizer. E deste termo também nasce a palavra radical. Em outras palavras, eu e você somos chamados para sermos radicais por Cristo. Essa palavra não soa bem. Para um politicamente correto dizer sou radical e esse cara é careta, né? Quadrado. Mas é exatamente isso. Ser radical por Cristo, enraizado profundamente em Cristo. Dizem os botânicos que algumas raízes são 2 vezes maiores na profundidade do que aquilo que a
aparece em termos de medida de altura de uma árvore, desde o chão até a copa, desde o chão até onde termina a árvore, o caule, as folhas, os galhos. Algumas árvores têm 2 vezes mais em raízes do que nós vemos. Portanto, a gente vê 1/3 da árvore e algumas dessas árvores chegam a ter mais 2/3 para baixo, em forma de raízes. Isso nos fala de firmeza. É muito melhor você ter aquilo que as pessoas talvez nem possam ver, mas é interiorizado em forma de raiz. E a raiz significa firmeza, a raiz significa vida, a raiz significa identidade. Você pode cortar uma árvore e cortar bem rente ao chão, e ainda raspar para assumir aquele sinal de toco que ficou ali. Mas dali a alguns meses, esta árvore vai brotar, e vai brotar com as mesmas características de anteriormente, com o mesmo DNA, vai brotar da mesma raiz que ficou viva. Isso nos diz respeito, por exemplo, à era dos mártires. Tentaram matar a igreja, tentaram anular a igreja pela violência. E há um historiador desta época que diz que a conta era mais ou menos assim: cada cristão martirizado pelo Império Romano significava 2 a mais que se convertiam. E aí os 2 a mais eram martirizados, e aí mais outros tantos se convertiam, a ponto de um poeta do passado dizer que o sangue dos mártires regava a semente do evangelho que fazia com que o cristianismo se multiplicasse. Radicados em Cristo. Voltaire, quando foi um filósofo francês, que na sua época, séculos atrás, ele disse: daqui 50 anos, com os nossos ensinamentos, o cristianismo terá sido suplantado e esquecido. Será apenas mais um capítulo da história que ficou, e as Bíblias serão peças de museu. E ele então pregava efusivamente o ateísmo. E chegou uma época que eles traziam para as praças públicas Bíblias para serem queimadas, como uma forma de dizer: nós estamos com o pensamento humano suplantando o cristianismo. Acontece que 50 anos depois da morte de Voltaire, o lugar onde ele morava, a casa onde ele morava, foi comprado pela Sociedade Bíblica Francesa, e hoje é o lugar onde mais se produz Bíblias para a Europa. Da mesma forma, o cristianismo continuou e não parou, radicados nele. A raiz está lá. Você pode mexer no caule e nas folhas, mas a raiz está lá. O segundo termo que Paulo usa para a vida cristocêntrica da igreja vem da arquitetura: edificados, isto é, edificados nele. A igreja ideal é como um edifício, onde cada cristão é um pedacinho dessa construção. Um é telha, outro é bloco. Aqueles crentes mais cabeça dura são os tijolinhos. Mas o Cristo é o alicerce. Porque Cristo é o alicerce, vem o vendaval e a casa está em pé. Porque Cristo é o alicerce, vem o furacão e a igreja está intacta. Porque Cristo é o alicerce, vem o tufão e a igreja está inabalada. Porque Cristo é o alicerce, vem o terremoto e a igreja está inamovível. Ele é o fundamento da fé, ele é o alicerce da igreja, ele é a pedra angular, sobre ele toda a obra do evangelho e da salvação é construída. Terceiro termo vem da pedagogia.
confirmados nele, confirmados na fé. Era um termo que se referia aos pedagogos, aos ensinadores. Eles ensinavam e conferiam se o ensinamento foi devidamente absorvido. Eles ensinavam um adolescente e provavam para ver se o aluno realmente aprendeu. Se aprendeu, dizia-se, está confirmado o ensino. Senão, teria que se ensinar novamente. E em Cristo nós fomos confirmados. Que maravilha! A igreja ideal é uma igreja cristocêntrica, enraizada em Cristo, edificada em Cristo, confirmada em Cristo. Mas também, ainda no versículo 7, a quinta característica, a igreja ideal é ensinável, tal como fostes instruídos. Como eu falei, Paulo nunca esteve em Colosso. Ele nunca esteve com os irmãos lá de Colossos num culto. Mas ele pastoreava à distância e Epáfras e Arquipo e Filemão cuidavam do rebanho de Cristo naquela cidade, transmitiam o ensino. Era uma igreja pronta a aprender. E uma igreja pronta a aprender, escute isso, ela se torna autônoma. Um aprendizado, o aprendizado reflete-se nas ações de ensino da igreja. E a falta de ensino também reflete-se nas ações da igreja fora dos portões. Uma igreja não afeiçoada ao ensino será uma igreja extremamente dependente do seu pastor ou dos seus líderes ou dos seus pastores. Se tornar assim no meio cristão algumas coisas absurdas que acontecem nesse campo da dependência. Por exemplo, alguém precisar de uma oração e o crente dizer, então eu vou ter que ligar para o pastor orar por você. Mas caramba, será que um crente não pode orar por alguém que está precisando de uma oração? Ou então, pior ainda, uma senhora, durante alguns anos, falou de Jesus para a sua vizinha. E chega um momento que a vizinha disse, eu quero receber a Jesus. Olha, eu vi que hoje tem que ser a minha conversão. E a vizinha crente, escute isso, não é isso é verdade, aconteceu aqui em Marília. E a vizinha disse assim, bom, então você tem que fazer o seguinte, olha, você não pode aceitar a Cristo hoje, porque hoje não vai ter culto na igreja. Mas na minha igreja vai ter culto quinta-feira, aí você vai comigo, tá? Aí ouve tudo, pastor vai pregar, e aí a hora que fizer um apelo, dizer assim, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão, você levanta a mão, tá? Aí ele vai dizer assim, aqueles que levantaram a mão venham aqui na frente, daí você vai na frente. Aí sim você estará convertido. E se essa mulher morresse antes da quinta-feira? Sabe, as igrejas quando não são ensinadas, os crentes ficam nessa eterna dependência de um cordão umbilical de pastores. E nós, pastores, somos instrumentos de Deus ainda falhos. Tá? A igreja tem que estar confirmada em Cristo, erradicada em Cristo. Ela tem que ser ensinada a ser igreja. Uma igreja onde há instrução. Irmãos aconselham irmãos. Uma igreja onde há instrução. Crentes discipulam novos convertidos. Uma igreja instruída. Os crentes edificam-se uns aos outros. Os mais fracos são fortalecidos pelos mais fortes, pela oração, pela comunhão, pela indicação de bons livros e assim por diante. Você não precisa pregar que uma igreja tem que amar
Se a igreja está instruída, ela sabe que precisa amar. Se a igreja está instruída, você não precisa ficar dizendo que tem que dizimar, porque ela conhece a Bíblia, ela sabe disso. Você precisa dar um bom testemunho, não precisa, porque os cristãos sabem aquilo que tem que fazer. E existe até um livro lançado por Eugene Peterson, há um tempo atrás, ele ainda era vivo, um pastor presbiteriano norte-americano. Fica aqui minha dica: qualquer dos livros que você encontrar deste autor, pode comprar, ler, excelente, principalmente para aqueles que estão envolvidos no ministério. Eugene Peterson. Ele escreve um livro chamado Pastor Desnecessário. E o título é interessante. Pastor desnecessário é aquele que ensina o rebanho, e a igreja sabe tão bem ser igreja, que não mais precisa daquela figura todo dia, lembrando o que tem que fazer para ser um crente. Pastor desnecessário é aquele que trabalha tão bem treinando a vida da igreja, que a igreja se torna autônoma. É o ideal de igreja. É possível? É possível. É a igreja ideal, não é utópica. Existem igrejas assim. Igrejas onde irmãos sabem exatamente como serem cristãos e como lidarem com as situações da vida. Sexta característica: uma igreja ideal é efusiva na sua gratidão. Versículo 7: tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Crescendo em ações de graças. Este termo crescendo, palavra grega que aparece aqui no Novo Testamento, naturalmente, que foi escrito em grego, original, é perissel, que significa extravasar. Esta palavra diz respeito a um rio tão cheio, em época de chuva, que ele transborda, e por onde vai passando, perde-se o controle da água. O leito do rio fica tão poderoso que a força da água vai passando e vai levando e vai inundando, como aquelas enchentes no sul do Brasil, naquelas épocas mais difíceis. Há uma tendência muito evidente nesse tempo que nós estamos, de sermos secos de gratidão. O rio da gratidão se torna seco porque estamos vivendo uma época de descontentamento. Dizem os sociólogos ou também os psicólogos dos comportamentos, que estudam os comportamentos das massas, de que nós estamos vivendo tempo de maior nível de descontentamento na história. Descontentamento inexplicável, generalizado e ascendente. Os níveis de descontentamento no local de trabalho são altíssimos, em todas as profissões. Aqui no Brasil, as profissões onde as pessoas são mais descontentes, segundo a estatística, são os professores e os policiais. Dizem que há um número ascendente, um índice percentual de ascendência do descontentamento nos casamentos. Descontentamento das pessoas com o corpo. As pessoas que se olham no espelho e ficam de mal com a sua aparência, com o seu corpo. Estão descontentes. Descontentes com a profissão, descontentes com a igreja, descontentes até com a fé que abraçaram. E o próximo degrau do descontentamento é a ingratidão. O ingrato não consegue olhar com os olhos otimistas para a vida. O ingrato, ao invés de adorar, ele vai murmurar. E o pecado do povo de Israel, que impediu que toda uma massa de adoradores chegasse da escravidão até a terra prometida, o maior dos pecados foi
a murmuração, a reclamação. Assim como Martinho Lutero dizia, assim como a música de um cristão é adoração aos ouvidos de Deus, da mesma forma a murmuração de alguém é a adoração a Satanás. Se Deus é o teu provedor, se Ele está cuidando de tudo, então, quando você é grato a Deus, você está reconhecendo Deus como aquele que provê, aquele que cuida, aquele que não descuida, aquele que é fiel em tudo. Isso é gratidão. E quando você reclama da vida, você está indiretamente dizendo: Deus, você não está provendo, você não está cuidando, você não está sendo um bom Deus. Alguém escreveu as seguintes palavras: sou grato a Deus por minha mulher, por ela dizer que teremos apenas cachorro-quente no jantar, mas isso significa que ela está em casa e está comigo, então sou grato a Deus. Ou, sou grato a Deus por meu marido, mesmo ele estando esparramado no sofá como um purê de batatas e calado, mas significa que ele está comigo. Sou grato a Deus. Sou grato a Deus pela adolescente lá de casa, que está reclamando por ter que lavar a louça e limpar o seu quarto, mas isso significa que ela está em casa e não está na rua ou nas drogas. Eu sou grato a Deus pelas broncas que o chefe dá durante a semana. Isso significa que estou empregado. Muito obrigado, Deus, pelo meu emprego. Sou grato a Deus pela bagunça que restou da festa lá de casa e eu sozinho tenho que limpar tudo, porque isso significa que estive rodeado de amigos por um dia. Isso é gratidão. Sou grato a Deus pelas roupas que estão ficando apertadas, porque isso significa que eu tenho mais do que o suficiente para comer. Sou grato a Deus pela minha sombra, que significa que o sol está brilhando sobre mim. Sou grato a Deus pela grama que tem que ser cortada, pelas janelas que precisam ser limpas, pelas calhas que precisam ser desentupidas, porque isso significa que tem um teto, tem uma casa para morar. Sou grato a Deus pela última vaga no estacionamento lá distante, porque significa que eu posso caminhar. Sou grato a Deus pela conta de energia que chegou acima do valor esperado lá em casa. Isso significa que eu posso ter conforto, eu posso ter a TV para assistir, o ar para ligar. Sou grato a Deus pela senhora que canta desafinada atrás de mim no banco da igreja, porque significa que eu posso ouvir, e significa que estou adorando a Deus com a comunidade, com a igreja. Sou grato a Deus pela pilha de roupas para lavar e passar, porque isso significa que eu tenho roupas para vestir. Sou grato a Deus pelo cansaço dos músculos no final do dia, porque significa que tive saúde para trabalhar duro o dia inteiro. Sou grato a Deus pelo relógio despertador que desligou de manhã, porque isso significa que eu continuo vivo. Sou grato a Deus pelas pessoas que são meus colegas de trabalho, porque tornam o trabalho mais interessante e divertido, e assim por diante. Tantas coisas que você reclamava, passe a agradecer, olhe de trás para frente, pelos olhos da gratidão. A igreja precisa ser assim, uma igreja grata, de espírito grato, extravasar essa gratidão como um rio que inunda uma cidade, inundar o ambiente de gratidão, inundar a sociedade de Marília de gratidão. A figura do rio. Russell Champlin, que é comentarista bíblico, escreve o seguinte: o coração agradecido tem menos tendência a desviar-se, e os crentes felizes e gratos a Cristo não se deixam atrair por doutrinas estranhas.
É interessante que ele trabalha uma perspectiva da gratidão que eu nunca tinha visto, nunca tinha lido, de que a gratidão traz firmeza, faz com que pessoas fiquem firmes na fé. Por isso que o Paulo faz questão de dizer que a igreja ideal, o que ele espera da igreja de Colossos, é uma igreja grata. A mesma coisa ele diz aos cristãos de Tessalônica: em tudo dai graças. Esta igreja ideal pode ser Terceira IPI de Marília, pode ser igrejas, partes do corpo de Cristo, que estão espalhados neste mundo, sendo tratados por Deus neste tempo para rever valores, neste tempo para reconstruir valores. Um desigrejado, falando a um pastor, disse: eu não quis ficar na igreja. Eu não quis ficar na igreja porque lá tem pessoas hipócritas. E aí ele começou uma lista, pregação muito moralista, a liturgia já ultrapassada, os crentes são retrógrados, e eu resolvi sair da igreja. Eu levo meus princípios por aqui mesmo. E o pastor esperou com que ele falasse, terminasse, concluísse a sua fala. E o pastor disse: a igreja é como a arca de Noé. Dentro tem o cheiro fétido de centenas de animais, talvez milhares de animais, fazendo cocô e xixi todo dia, por 40 dias naquela arca fechada. Mas fora está o juízo de Deus. Eu prefiro estar dentro da arca. A igreja utópica é a igreja perfeita, mas que não existe. A igreja ideal é aquela que a palavra de Deus nos aponta, que com seus erros e acertos é possível caminhar, é possível transformar em realidade. Ela não usa os artifícios para dizer que é aquilo que não é, mas ela caminha para ser. Philip Jansen disse sobre certa etapa da sua vida. Ele escreveu: eu saí da igreja porque encontrei pouca expressão de graça na igreja. Mas depois voltei para a igreja porque não encontrei nenhuma expressão de graça no mundo. Paulo pastoreou à distância a igreja de Colossos, mas levou esta igreja a um ideal de ser uma igreja disciplinada, uma igreja comprometida com o senhorio de Cristo, uma igreja que quer seguir as pisadas de Cristo, uma igreja cristocêntrica, uma igreja ensinável e uma igreja extravasante na gratidão. Que nós, neste tempo, possamos juntos repensar o conceito de ser igreja, os valores de ser igreja. Que Deus nos ajude a isso. E eu quero chamá-lo para nós orarmos por isso. Feche os seus olhos onde você está. Senhor Deus, nós queremos neste dia, em primeiro lugar, pedir perdão ao Senhor pelas tantas vezes que não fomos igreja ideal. Pedir perdão a Ti por quantas vezes nós tentamos ser igreja utópica. Pedimos perdão ao Senhor por quantas vezes falhamos na identidade de igreja, na forma de ser igreja, no cuidado de refletir a Tua glória nesta cidade ou neste mundo, como igreja, Senhor. E agora pedimos, dá-nos graça para sermos uma igreja disciplinada, uma igreja que seja ordeira na sua missão, uma igreja que seja comprometida com o senhorio de Cristo. Senhor, uma igreja que volte às raízes
Senhor, que siga as pisadas de Cristo, uma igreja que reflita Cristo durante a semana. Ajuda-nos a ser cristãos cristocêntricos, igrejas cristocêntricas. Senhor, ajuda-nos a isso, sermos ensináveis, para que sejamos igreja autônoma, como ensinável, cada cristão sabendo o que precisa fazer. Sejamos, Senhor, extravasantes na gratidão. Ajuda-nos a isso. Que este tempo nos ensine, ou nos reensine a ser igreja. Que este tempo nos molde a sermos igreja conforme o teu coração. Ajuda-nos a isso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Continuemos a